Olá, seja bem-vindo ao programa Sem Filtro, aqui pela TV UFMA, o seu canal de ideias. A cada semana recebemos personalidades da cultura, política, educação, esporte, saúde e de outras áreas para falar sobre suas carreiras e temas relevantes do nosso dia a dia. Aqui você já sabe, o pensamento é livre e o diálogo é real, sem filtro. O nosso convidado de hoje é maranhense, nascido em Cururupu, que veio ainda menino do interior do estado aqui para a capital e depois ganhou o mundo. Cantor, compositor, dançarino, ator, pesquisador. O Sem Filtro de hoje recebe o mestre da cultura popular, Tião Carvalho. Tião Carvalho nasceu em 1955, no município de Cururupu, litoral noroeste do estado, em meio ao Bumba Meu Boi e ao tambor de crioula. Aos 8 anos, mudou-se para São Luís e passou a estreitar ainda mais os laços com diversas manifestações culturais. Em 1979, Tião Carvalho integrou o elenco de um grupo de teatro no Rio de Janeiro e no ano seguinte passou a morar em São Paulo, onde deu início à sua carreira trabalhando ao lado de grandes artistas da MPB. Ao longo dos anos, Tião participou da criação de grupos artísticos e dirigiu diversos espetáculos. Tião Carvalho é reconhecido por ser um artista com importantes trabalhos sociais, culturais e artísticos do país. Aqui no Sem Filtro, você já sabe, a gente sempre tem a companhia de jornalistas convidados para enriquecer o nosso bate-papo. E hoje temos a presença de Denilton Neves, da TV Guará, e Samartone Martins, de O Imparcial. Obrigado pela presença de vocês, Samartone e Denilton. Obrigado você, Fábio. Tião, muito obrigado também pela presença. Eu queria que a gente começasse a conversa, Tião, falando um pouco do conceito de cultura popular. Você que é um divulgador, um pesquisador da cultura popular maranhense, se você entende cultura popular como resistência. Resistência não como algo que seja contra alguma coisa, mas simples fato de existir, né, da sobrevivência dessa cultura popular. E a partir do seu raciocínio, da sua ideia, eu queria que a gente pudesse entender um pouco de como é que você vê, por exemplo, a situação do boi de costa de mão, né, que é um sotaque característico lá da sua cidade de origem, a cidade de Cururupu, que muita gente fala que vive um momento de desaparecimento, né? Quando é que acontece o desaparecimento de uma manifestação de cultura popular e se isso faz com que ela deixe de ser resistência? Tá, ó, veja bem, como eu vejo, né, eh, primeiro eu gostaria de agradecer, agradecer os nossos amigos jornalistas, né, e parabéns aí, que bom que nós estamos juntos. Eh, eu costumo hoje em dia eu uso um termo, nossa, cultura tradicional para essa cultura, né, que cultura popular, hoje em dia tudo que é popular pode ser cultura popular, né, mas tem uma cultura que é tradicional, que é a cultura muitas vezes centenária e milenária, né, que é o caso dos Bumba Meu Boi, né, no caso quando a gente está falando do Bumba Meu Boi de Cururupu, nós estamos falando ali próximo à cultura, né, vinda da África. A cultura É, ancestral, né? ancestral, né, oriunda dos africanos, quando que vem para ele para os quilombos, né. Então estamos falando de algo muito antigo. Então eu acho que isso é importante, a palavra resistência também, ou precisa saber como usar, né, para que ela não amarre, também não deixe as coisas fluírem, né. Então eu vejo mais como posicionamento, que é importante as pessoas posicionar, e também ao mesmo tempo se sentir, não sei se é a palavra valorizar, mas pertencente, que essa cultura pertence a nós, e nós pertencemos a essa cultura. Então cabe a nós cuidarmos, e aí nós levarmos isso, em especial quando a gente fala poderia ser para o mundo, né, porque nós estamos falando de música, de dança, de artes plásticas, de teatro, então pode estar dialogando com o mundo, mas em especial para o maranhense, que muitas das vezes a gente se perde aqui no Maranhão com essa cultura tradicional, com tudo que veio, né, mais moderno, dos dias de hoje e tal, também se perde. Que ou seja, resumindo, eu acho que cabe a nós uma atenção especial a essa cultura tradicional, para que ela não se perca, cada vez traga mais elemento para nós. Eu vou até mais um pouquinho, eu já vou falar que eu acredito, no meu ver, que não foi por acaso que os nossos ancestrais africanos deixaram essa cultura para nós aqui no Brasil, em especial no Maranhão, né, porque acreditando que nós
era super importante é importante para o Brasil de hoje, nós essa cultura. Daí nós vamos falar do Bumba Meu Boi, vamos falar do tambor de crioula, aí nós vamos sair daqui, vamos falar do maracatu, do jongo, do samba chula, do fandango, né, são cultura da capoeira, né, a gente falou, eu sou mestre de capoeira também, aluno do mestre Sapo aqui, né, mas continuei estudando capoeira, hoje em dia eu sou mestre de capoeira, continuo estudando e ensinando, então é algo meio amplo, mas dizer assim, fortalecer que super importante, é importante que a gente deixe nosso olhar para essa cultura, é importante para nós, porque senão, politicamente, socialmente, poderia ser que nós estivéssemos até em guerra. Se sem essa cultura. Só antes de passar para o San Martino e Delito, estou reforçando a pergunta do sotaque Costa de Monte Cururupu. O que que faz o desaparecimento de uma manifestação acontecer, no caso? Qual é a importância das pessoas para que se mantenha ela viva? Eu acho que eu sinto que, é importante nesse caso, é importante existir, mas acredito em transformações também, né, que é o próprio tempo que as coisas vão se transformando, mas que a gente não se deixe ser levado necessariamente por essas transformações, né. Por exemplo, hoje em dia, se você vai ver, nós não temos é raro nós vermos uma fogueira no guarnecer do boi. Hoje em dia você vê o boi quase não guarnece. E esse guarnecer, ele é importante. O símbolo, elemento fogo, ele é importante da brincadeira nos rituais. Eles vão sumindo e a gente não observa que esse elemento fogo, ele some dali da nossa frente, da fogueira, do nosso axé, se encontrar, se abraçar ali em frente à fogueira, onde nós vamos criar as toadas, ali hoje a toada também já vem pronta para vender. Muitas vezes essa toada só ali você tocando aquele pandeirão, você cria a toada em conjunto, as toadas vão nascendo por ali. Então eu vou focando nessa simplicidade, né, e aí da coisa que eu fiquei aqui na questão do elemento fogo, queria falar mais disso aí, relação do elemento fogo, a relação do pandeirão, do nalho, né, que vem chegando no nalho, a relação com o couro, né, já não tem mais nos pandeirões. Então são transformações, vão vindo, quanto mais gente e a gente diz: "Ah, não é a mesma coisa", não é a mesma coisa, o som é diferente, musicalmente é diferente, o som do nalho e do som do couro. E aí tem gente que observa, tem gente que não observa. Tranquilo, mas é diferente sim. Os músicos quem é músico, que tem um ouvido direcionado para ele vai dizer: "Não, é diferente sim". E aí, a relação do elemento fogo aí que é importante, o axé, e eu costumo dizer que os homens da caverna, homens e mulheres da caverna, eles não acendiam vela para o seu anjo da guarda, para os seus orixá, para os seus santos, para os seus guias, era fogo. E hoje em dia nós modernos, a gente pega a vela e vai lá e acende, mas essa fogueira ela é importante, esse elemento fogo é importante sim. E a gente às vezes deixa passar e compra nalho e tal, e esse nalho que vem poluir também, entendeu? Como acontece nas escolas de samba, que a gente falava assim, lembra que cantava antigamente: "Brasil, estentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar", ou seja, os pandeiros era crescido no fogo, aquecer os tamborim, era ali, era o coro animal, né. Então hoje em dia as escolas de samba cresceram bastante, é nalho, 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 nalho e coisa, produto que não recicla, né, que tem dificuldade de reciclar, que às vezes fica debaixo do coisa, outro lugar de viaduto, vai para os rios, vai para os tal. Ou seja, é um patamar de coisa que vou O Samartone também aqui na roda da nossa conversa, estamos falando. Vendo essa tua preocupação com essa tradicionalidade, com essa cultura que é ancestral, eu me pergunto de que forma tu conseguiste descobrir isso numa cidade longínqua, Cururupu, ainda menino. Eu queria saber como é que foi, como é que se deu essa descoberta do Tião Carvalho, eh, para a cultura popular, para essa cultura tradicional e o Tião artista. Quando é que você se sentiu artista e diz assim: "Eu vou levar essa arte para o mundo", para que as pessoas conhecessem? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. tá bom. Eu venho de família tradicional de brincantes, de boeiros. Meu pai era cantador de Bumba Meu Boi lá em São Luís não, lá em Cururupu. Cantador, um dos grandes cantadores da Baixada. A geração da minha geração para trás do meu pai, todo mundo conhecia meu pai, Feliciano Pepe, grande cantador de Cururupu.
Hoje em dia a turma não conhece mais, não tem escrita, né, não tem registro, mas era um grande cantador super conhecido ali na região, Cururupu, Guimarães, Picuaçu, ali pra região, cara super conhecido. Então eu venho de tradição, meus pais, meu tio, meus avós e tal. Eu venho de tradição, então é algo que a gente é de berço. Somente quando eu vim para cá, para São Luís, com meus 8 anos de idade, eu fico um pouquinho afastado, mas logo eu vou me aproximando dos grupos de Bumba Meu Boi, grupo Bumba Meu Boi da Madre Deus, Boi da Liberdade, né, seu Leonardo, outro grupo, Boi Bar de Fátima. Quando me aproximando dos outros grupos, e esse é o meu grupo tradicional, né, meu boi é da Madre Deus, e eu, como fui muito admirador do boi de Pindaré, agora eu recebo um convite para brincar esse ano com o boi de Pindaré. Então, eu venho desde de infância, venho para cá São Luís, vou descobrir essa coisa, aí vou descobrindo o teatro, tocando música, então eu resolvi, eu e meus colegas, ah, comprar um violão, não sei o quê, tocar, batucar, depois fui estudar música com Pipil, e aí fui conhecendo os diretores de teatro, Tácito Borralho, que chamava a gente para fazer música, né, o Aldo Leite, né, desde a época do Saltimbanco, ele montou o Saltimbancos, né, já chamou a gente para fazer música, que foi eu, Josias, Manuel Pacífico, Zezé da flauta, né, o falecido Zezé, né, que Deus o tenha, grande amigo, né, aproveitar, sempre dar um salve para a família que eu sou apaixonado pelo Maranhão, pelos maranhenses, tenho grandes amigos e amigas aqui, e graças a Deus então eu sempre me fala, bate essa emoção também, né, porque foram amigos de infância. E então isso aí foi meio que me alimentando aqui, eu meio que sustentando nesse tempo, eu ainda trabalhava com fazia outros tipos de serviço não relacionado da arte também, né. Eu não sei se você lembra, você deve lembrar que eu tinha uma banca de sorvete ali na Praça Deodoro, né, uma banquinha que vendia sorvete ali, meio fazendo arte, juntando ali, até que um dia eu recebi um convite do Hino Clube, da dramaturgo Hino Clube, para fazer por isso, porque eu tinha feito um circuito, com Teatro Boneco, com o grupo Laborato, nós tínhamos feito um circuito de teatro, fazendo o espetáculo, e aí eu conheci o Teatro Vento Forte, o Teatro Vento Forte, conheci o Hino Clube, que me chamou para participar do teatro, uma temporada pra que ia fazer o circuito universitário nos Estados Unidos. Ele me convidou, isso em 1979, me convidou para eu integrar esse grupo lá no Rio de Janeiro e para os Estados Unidos. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, passei 10 dias no Rio de Janeiro, viajei para os Estados Unidos, passei 40 dias nos Estados Unidos fazendo circuito universitário, em algumas cidades dos Estados Unidos, em São Francisco, Nova York, Oslo, Kansas City, Tucson, no Arizona, né, girando por ali, volto para o Rio, ali quando eu volto, eu já volto meio com bagagem, volto para o Rio de Janeiro, volto dos Estados Unidos, eu já estava meio que empregado, eu falo: "Não vou mais voltar para o Maranhão, eu já vou ficar por aqui, formando, fazendo amizade com outros músicos do Rio de Janeiro", né, alguns, artistas daqui, Ronaldo Mota, que já morava no Rio de Janeiro, músico também, o Pipil, que morava lá na época, então ali fui me acolhendo, conhecendo outros grandes artistas, o João do Vale eu conheci aqui em São Luís, mas fui ter mais contato com ele no Rio de Janeiro, né, no forró forrado ali, conheci João do Vale, conheci, Clara Nunes, Luiz Gonzaga, Clementina de Jesus, Paulinho da Viola, Dona Ivone Lara, os a nata da música popular brasileira, ali, o sangue, né, as raízes ali dos sambistas, né, do forró. Né, então ali eu fui me alimentando dizendo: "Puta, é por aqui que eu quero ficar, é isso que eu quero fazer, eu sou artista", né. E aí foi indo, passei um ano no Rio, mudei para São Paulo isso foi tomando mais corpo, eu fui assumindo mais esse lado artístico, continuando meus estudos de capoeira, com essa bagagem que eu já tinha dessa informalidade, mas de uma musicalidade, com uma arte aqui também, fui chamado para dava oficina em escola, depois uma escola me assumiu, eu diria que sim, que me adotou, né, uma escola chamada Teatro da pedagoga Teresita Paganini,
que já faleceu também, fez a passagem, né, uma grande mestra minha da área de educação infantil. Aí eu fui por aí, um pouquinho de cada coisa, né, então o Tião é isso, é uma coxa de retalho, eu diria. Eu vou pedir para o Denilton, a conversa tá boa, mas o tempo também tá passando, né. Eu vou pedir para o Denilton fazer a pergunta, a gente vai finalizar esse bloco, na volta você responde a pergunta do Denilton. Pegando já os ganchos aí de sua vasta experiência, um menino negro nascido em Cururupu, de uma família tradicional de encantadores, de brincantes, vem criança para São Luís e se embrenha nesse vasto universo de cultura popular, das magias, das encantarias, de bumba-boi, de toda essa magia de cultura popular que o Maranhão tem, especificamente São Luís, e de repente esse jovem migra para o Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo. Duas cidades que não são fáceis, principalmente para nordestinos e negros. Então eu queria que você contasse um pouco para a gente como foi dominar essa selva de pé. A questão da cultura popular foi um grande divisor de água na tua vida, na formação do teu caráter e da tua personalidade artística. O senhor vai ter um tempinho para pensar nessa resposta, porque a gente chegou no fim do primeiro bloco. Vamos, lá na ponta da língua. Esse filtro faz uma rápida parada e depois do intervalo a gente volta a conversar com o mestre da cultura popular, Tião Carvalho. Fique ligado. O programa Sem Filtro está de volta aqui pela TV UFMA, o seu canal de ideias. Hoje conversando com o multiartista maranhense Tião Carvalho, mestre da cultura popular que mora em São Paulo e veio a São Luís para divulgar o filme Betânia. Ele que foi um dos atores do elenco do longa rodado aqui no Maranhão. Para essa conversa eu tenho a companhia dos jornalistas Samartone Martins, de O Imparcial, e Denilton Neves, da TV Guará, que fazia a pergunta no final do primeiro bloco. Denilton, pode repetir para o Tião, por favor? Mestre, primeiro é uma honra estar aqui com você, ter esse privilégio de beber um pouco da sua informação, sua vasta experiência. Pegando como um apoio algumas respostas já dadas, algumas falas, menino negro, nascido em Cururupu, rodeado de uma família já com bastante experiência nas danças populares, nas brincadeiras, né? Vem para São Luís muito cedo e continua seus estudos, sua pesquisa, rodeado de vários mestres da cultura popular, com essa imensidão de ritmos que nós temos aqui no nosso estado, especialmente São Luís. De repente, esse jovem migra para o Sudeste e chega na cidade de Pedra, São Paulo. Como foi para esse jovem negro, saído de Cururupu, lá distante do Sudeste, dominar essa selva de pedra? Assim, quais as principais entraves e quais as principais conquistas deste menino maranhense, desse mestre, nessa grande selva de pedra que é São Paulo? Vamos pensar aqui, fazer caminho de criança, né, criança quando você fala de negro, para nós adultos, né, já é uma coisa complicada essa relação da discriminação, né, imagina para a criança, né, que às vezes não sabe o conceito, então foi delicado para nós, né, delicado, muito forte, né, essa relação com o racismo, né, como lidar com essa questão do racismo, né, tem uma hora que você não tem, ela não é tão consciente, né, parece que você é diferente, você sente, né, o próprio você se sente relegado, diminuído e tal, mas eu acho que tem uma coisa que nos alimenta, que é essa questão do que eu estava falando das manifestações, né, que nós temos aqui no Brasil, isso também nos no os alimentos nos faz seguir. E outra, chegar na cidade de São Paulo, outra coisa que não tem muita diferença, a questão de racismo no Brasil, parece que você assim: "Ah, porque lá no sul é assim, não sei o que ontem até estava, numa conversa também, né, numa outra entrevista, e estava falando que a pessoa perguntava como é a questão do o ludovicense, que é receptivo e tal, e eu falava assim: "Ó, existe ludovicense e ludovicenses, né, então brasileiros e brasileiros, né, o nordestinos e nordestino, né, sulista, né, então é Brasil, é o Brasil, não é dizer aqui é mais, parece que é mais, né, eu acho que pode ser que tenha momento que isso também venha mais à tona,
né, nós estamos tendo um momento que parece que é essa questão mais o próprio racismo, o machismo, ele tende a homofobia, né, tende a se sustentar, né, eles começam a mostrar a cara, mas também, né, se assim: "Ah, eu parece que eu posso", né, eu se sinto mais encorajado através das redes sociais, às vezes favorece, esconde essas questões, então falar dessa coisa o que eu ou seja, o que eu quero dizer, não existe essa separação de dizer que no sul eu não sinto que o sul é mais racista do que, aqui no Maranhão. O que a gente acontece é que o Maranhão tem uma força muito grande, tem uma cultura muito forte, e a gente termina, essa cultura termina nos alimentando, né. A gente sai, a gente tem muita fé, né, independente das religiões, né, muita fé, o catolicismo, o tambor de Minas, o candomblé, né, muita fé, o santo porém, então a gente se apoia muito nisso aí também para nos encorajar, né, que eu sinto, mas eu não sinto que essa diferença, né, eu já fui maltratado aqui no Maranhão, já fui maltratado lá fora e já fui bem tratado lá fora e maltratado da mesma coisa, né, eu falei: "Vê, fora do Brasil, né, ou viajo pra Europa, né, e aí agora vou Europa, África, já fui para os Estados Unidos de uma vez só, né, pra Europa a perder de vista, pra África acho que eu fui umas 4 vezes, eh então eu sinto que é isso, às vezes eu me perdendo um pouco, mas e adianta. Outra coisa que eu sinto é que eu levo uma determinada moeda de troca para a cidade. Quando você fala assim: "Ah, você como é dominar essa selva de pedra?". Eu entendo quando você fala que usa o termo dominar, não é bem dominar, você está certo, mas eu o que eu queria dizer, como é que você sobrevive nessa cidade de pedra, né, acho que é isso que você quer dizer. Como é que você se alimenta, como é que você sobrevive e tal. Eu acho que tem essa questão com dificuldade, como é do Brasil inteiro, né, e principalmente por questão dessa cultura tradicional também está junto. Eh, e essa moeda, eu levei coisas para São Paulo, né, eu levei a minha pessoa, um artista, né, uma cultura familiar, uma educação familiar também, né, uma forma também que aprendi muito, no com a velha guarda do Boi da Madredeus, né, Mestre Tabaco, Dona Chicotinha, Mestre Baú, Chico Porco, Mané Onça, os cantadores, né, do Mané Onça, Marciano, que eu considero um mestre, né, que foi o que botou o maracá de cantador na minha mão, era um grande cantador já do passado chamado Mestre Marciano, né, Senhor Marciano. Então eu aprendi muito com eles, então eu levo isso, esse aprendizado também para os lugares, essa informalidade eu levo para os lugares, hoje em dia esses aprendizados eu levo, vou para as universidades, falar disso, vou para a escola trabalhar com criança, vou para a escola trabalhar com professores que vão trabalhar com criança, vou para a universidade trabalhar com os alunos, palestrar e tal, falar dessa cultura, então eu vou com moeda de troca. Faço todo um movimento na cidade de São Paulo com o Bumba Meu Boi, né, desde as aulas de dança, né, que eu vou, encontro dançarino negro, homem, né, que do era raro na época, hoje em dia também, né, raro você homem dar aula de dança e tal. Então eu levo essa moeda de troca também, né, levo um Bumba Meu Boi, levo algo diferente, uma musicada diferente, forró, os caras têm banda de forró em São Paulo, no Brasil, foi uma das primeiras bandas, foi criada por mim. Vindo do Rio de Janeiro para São Paulo, eu tenho uma grande banda chamada Banda Mexe com Tudo, fomos para vários festivais no exterior, na Europa, com a banda Mexe com Tudo, depois ela de forró, foi formando várias bandas de forró pelo Brasil afora. Das primeiras então eu vou com essa simplicidade. E outra coisa, em São Paulo, muda um pouco a cara de São Paulo, tal, e em especial a zona oeste, a região do Butantã. Ela tem uma cara do Maranhão por ali. Você vai encontrar, você anda, ali na rede de São Paulo, você vai ver resquício, vai ver que o bairro mudou, de 40 anos para cá mudou, a relação da violência, que era um dos lugares mais violentos da de São Paulo, hoje em dia você vai ver região de concentra os poetas, artes, educadores e tal, a relação da violência suavizou, né, transformou, então ela vai muito por aí, com muita simplicidade. Tião, você falava no primeiro bloco do João do Vale, né, que você conheceu ele em São Luís, depois teve mais
Uhum. aprofundamento nesse É. conhecimento no Rio de Janeiro, né. Ele é a sua principal referência musical? E quais seriam outras referências do Tião Carvalho na música? Eu diria que é minha família, né, meu pai, meu tio, minha mãe era muito musical também, Dona Floriana, muito musical, cantava muito, mas era naquela época que as mulheres também não tinham até tinha, mas principalmente no interior, né, não tinha tanta expressão e tal quanto os homens, sair de casa, ir pra noite cantar, tomar essa frente, né, então eu até os próprios, era participação que você vai ver, né, a cultura popular, a grande manifestação, boa parte delas são gerenciada, regido o masculino, né. Então, a mulher mas minha mãe era uma grande cantora, grande dançarina, mas muito dentro de casa, mas eu tive essa influência de casa. O meu pai, esses mestres que eu citei, fonte de inspiração, né, os cantadores, o coisa, os curi do samba, até lembra dos curi do samba, né, que era daqui de São Luís. Então, foi fonte de inspiração e os cantadores do Bumba Meu Boi, os cantadores, Bumba Meu Boi, Tom de Couro, minha avó mãe do meu pai era dona de terreiro, de fazia festa de São Benedito, de festa de tambor, Bumba Meu Boi, então era também uma líder comunitária, mas era raridade, né, uma das poucas mulheres da época, né. Então, essa influência vem disso e eu escutei muito, a velha guarda de samba do Rio, né, desde o Cartola, Noel, Nelson Cavaquinho, Xangô, a Vagueira, aí que vem Paulinho da Viola, Marcinho da Vila, as cantoras sempre fui fascinada por elas, desde, Dalva, né, Clementina, várias, várias cantoras, Alcione. Né, então, minha inspiração foi muito por aí, por os cantores, mas escutei tudo. E gosto de escutar tudo, eu sou fanático por música erudita, gosto muito. Para dormir, às vezes eu escuto os vizinhos, escuto resolvo botar o Beethoven, bar alto, domingo de manhã e tá lá no morro, aí digo: "Pô, mas o senhor tá botando não sei o quê". É isso, gosto muito de música, da da, eh da América Central, né, Latina, América Latina, eu gosto de música africana, né, de Quênia, de Angola, né, eu vou na Tudo, né. música eu escuto tudo, rock, né, escuto porém eu sou muito voltado ao tradicional, né, me dá mais Pois. Tião, com essa bagagem musical, com você é um multiartista, você é um compositor, você é um bailarino, dançarino, você é um cantador de boi, saiu daqui do Maranhão, conquistou o sudeste do Brasil, e aí eu te pergunto, com essa bagagem musical se instalando em São Paulo, como o Denito já falou que é uma selva de pedra, eh, no Morro do Querosene, levando a cultura do Maranhão, uma cultura que dialoga com essa ancestralidade. E aí lá você se estabelece e consegue essa visibilidade como artista. E tendo esse vasto campo de informações à sua mão, estabelece lá a festa do boi, que acontece em 3 ciclos. Eu queria que você falasse para as pessoas como é que é se estabelecer dentro do Morro do Querosene, que antigamente, na década de 80 era muito visto, assim, com um olhar, sabe, de distanciar. preconceito, Sim, por conta da violência, e você chega com uma arma chamada arte e música e começa a transformar isso dentro desse universo e consegue ter essa visibilidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que foi esse processo? tá. Falar assim, eu fui para o morro, eu cheguei em São Paulo, eu fui morar em Perdizes, Perdizes, quem me recebeu foi um casal de amigos que eu conheci em São Paulo, fui morar em Perdizes, e depois passei um ano em Perdizes, depois eu mudei para o morro. Quando mudei para o morro, a gente começou primeiro a gente trabalhava com teatro, né, e eu comecei a dar aula de dança nessa escola de teatro, que é a escola de teatro Vento Forte, e o Will me chamou: "Pô, você dança bacana, vamos dar aula de dança para os alunos", que bom, pô, mas a gente dança Bumba Meu Boi, samba, dança aquele não, mas é isso que a gente quer essa coisa da cultura. Ele é argentino,
judeu, argentino, e diz assim: "Não, a gente quer essa cultura aí do Maranhão, a gente quer isso que está faltando para gente, para as pessoas aqui". Me encorajou e eu fui dar aula e esses alunos meus, alunos, alunas, alunos, chegaram para mim e disse: "Pô, então vamos para a rua, vamos levar esse teatro aqui, a turma que está se formando em teatro, que está começando a fazer, vamos fazer esse exercício e estagiar na rua, vamos para o morro. Um outro lugar tem uma praça, tem uma espécie de uma arena, parece uma arena grega, né, com um uma arena redonda que tem casas, assim, no alto, tem casa em todos os lados, é redondão. Então as pessoas assistem da janela, às vezes, os festejos. O dia estava mais legal, tinha aquilo ali. Então levava o teatro para a rua e a galera do morro foi meio que ali acostumando, entrar na questão da arte, aí com o pouco foi chegando o bonde, no boi, escutei muito a turma falar lá em São Paulo, dizer: "Tá aí, mas imagina, o povo daqui não gosta disso". Aí eu até brincava, provocava, dizendo: "Imagina que o povo daqui não gosta de coisa boa, certo? Gosta sim, vamos experimentar, vamos fazer". Forró foi a mesma coisa, aí só: "Ah, mas o forró aqui não vai pegar, o povo daqui não sei". Imagina, depois a gente começou a fazer a banda, depois de 1 mês, 2 meses, era fila no quarteirão ali fazendo, porque eu já vinha inspirado do forró forrado lá do Rio, que levei para São Paulo. E em São Paulo se sabe, São Paulo você planta, né, você dá essa é uma selva de pedra, mas você planta ali na coisa, nasce e migra, ele exporta para outros lugares, né. Então foi o que aconteceu com a gente, também essa cultura chega de São Paulo, né, com as cultura especial do Boa Me Boa, cultura tradicional nossa, e foi inspirando outros grupos a fazer, o Bumba Meu Boi, essa coisa. Muitas pessoas de São Paulo, dali da turma do jongo, do batuque de umbigada e tal, das regiões ali perto de São Paulo, foi dizendo: "Puta, não sei o quê", trazendo mais para a cidade, que era do interior, foi trazendo mais para a cidade e ganhando corpo, se encorajando também, e isso criou. Hoje em dia eu vou até mais além, eu diria que eu vou, ninguém faz nada sozinho, né, eu vou compartilhar com a minha geração, né, que fez um pouco fortalecer. Um dia você vai para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e tal, eu vou para Santa Catarina, eu vou direto, né, tenho festival para ir, daqui a 2 semanas estarei lá no festival em Floripa. E então você vai ver grupos de cultura tradicionais pelo Brasil, coisa de 40 anos para trás não tinha. Então eu acho que isso tem a ver, eu não vou trazer: "Ah, fui eu". Não fui eu, mas eu com a minha geração, que acreditou que hoje em dia o Brasil, já era essa intenção da gente querer voltar um pouco, não perder, que nós nos sentíssemos mais brasileiros, né, comendo as nossas frutas, dançando a nossa dança, lendo os livros de escritores do brasileiro, cinema brasileiro, música brasileira e tal, os que mas alimentar isso aqui, de uma certa forma, é, né, brigando ali com o capital, né, estrangeiro vendendo principalmente a música, né, que estava próximo da gente, a gente quer dizer: "Não, não, nós temos música boa, nós temos não sei o quê, e a gente quer mostrar, a gente isso aqui é valioso, isso aqui é no", enfim, tudo misturado, eu acho que vai por aí. Às vezes eu me perco na minha resposta, mas E com relação à festa do boi, que acontece lá rapidinho, só para são 3 vezes, eu morei 3 vezes. Eu vou pedir para ele responder sobre a festa do boi no próximo bloco. Também a gente já estourou esse segundo bloco, viu? A gente vai para mais um intervalo e na volta o último bloco do programa Sem Filtro de hoje. É um instante só. Voltamos para o último bloco do programa Sem Filtro, aqui pela sua TV UFMA. O nosso entrevistado de hoje é o cantor, compositor, ator, pesquisador Tião Carvalho, multiartista maranhense. Participam dessa conversa os jornalistas Denilton Neves, da TV Guará, e Samartone Martins, do Imparcial, que queria saber um pouco mais sobre o boi. É isso, Samartone? Porque lá em São Paulo você faz a festa do boi, né, que ocorre e que tem uma grande, atração dos maranhenses que moram lá e das pessoas que estão em busca de beber dentro da cultura popular tradicional. E eu também só queria fazer uma provocação para ti, se pudesse Faça. você, bem no final, como é que você se vê um artista tradicional hoje, dentro dessa modernidade das redes sociais, das plataformas digitais, porque antigamente você gravava um disco,
demorava bastante para distribuir, e hoje, com o advento da internet, a tua música está para o mundo. São essas 2 questões rapidinho que eu gostaria que você falasse. Tá. Do Bumba Meu Boi, importante falar do Bumba Meu Boi, porque eu tenho um apoio, né, uma ideia minha. Eu tive em 1900 e acho que por volta de 86, eu fui para um festival de cultura tradicional no sudeste da França. A partir daí eu co co eu comecei a usar o termo cultura tradicional, entendi melhor o que é tradição popular e tal, então eu uso esse termo tradicional. Eu volto inspirado para montar um grupo de cultura popular no Brasil, porque eu vi com cultura tradicional do mundo inteiro, a forma que fora do mundo, fora do Brasil, como lidar com a cultura popular, e como no Brasil nós ficarmos carente disso. É a cultura tradicional muito discriminada aqui no Brasil, né, com pouquíssimo valor. Eu falo: "Não, vamos montar um grupo", aí eu volto juntamente com meus alunos, alguns outros músicos daqui do Maranhão que moravam por lá, Xavier Negreda, que estava Deus Erivaldo Gomes, que já fez a passagem, Manuel Pacífico, depois foi para lá também o Biratã Souza, Chico Saldanha, que vai tocar aí hoje, todo mundo passou por lá. Mas em especial esses percussionistas, né, do Maranhense, também com o apoio dessa turma, apoio de pessoas da minha família, minhas irmãs foram para São Paulo também, a mestra Graça, que é daqui da família Menezes, daqui da casa Fonte Achante, que foi outra pessoa, Graça Bastira, o Henrique, né, a mãe Zezé, que está lá também, né, grande cantora, compositora maravilhosa, família super bacana e super parceiro. Então essas famílias, juntando, me ajudaram bastante nesse processo. E isso cativar outras pessoas, paulistanos, não paulistanos. Hoje em dia tem gente que mora em outros lugares fora do Brasil, que fala assim: "Tião, eu vou quando é a festa do boi?" Porque como eu vou para o Brasil visitar minha família, eu gostaria de ir na época da festa do Mandelson. Eu saio, da Holanda e venho para o Brasil na coisa, ou de Moçambique, eu vim para o Brasil porque vou para a festa do boi. Não, mas junta uma coisa com a outra e procura vir durante a festa para não perder a festa. Então, esse apanhado é o de várias pessoas, aí como o Tião centralizando, mas várias pessoas que vai fortalecer esse ciclo de festa do Bumba Meu Boi, né. Primeira festa, sempre no sábado de aleluia, que é quando acaba a quaresma, que é a primeira festa mesmo, porque nós não fazemos esses ensaios igual que é aqui todo final de semana, né, geralmente o grupo é que todo final de semana ou 15 dias, tá o boi, ensaia até São João. Esse preparativo faz semanalmente, mas a gente não é um grupo que ensaia só Bumba Meu Boi, a gente faz da dança, faz trabalho corporal, né. Um grupo de dança que não foca só no Bumba Meu Boi. Curativo procuro fazer o Bumba Meu Boi da forma mais tradicional possível, que às vezes nem sempre as coisas se transformam, mas da forma mais tradicional possível, desde a forma de compor, a forma de dançar, tudo isso a gente vai procurar fazer da forma tradicional para poder manter essa cultura e dialogar com o moderno, né, com o novo. Respondi ou faltou alguma coisa? Tranquilo. Eu acho que ele pergunta dessa questão da sua participação nesse momento de redes sociais, né, Redes sociais, isso, estava esquecendo. As redes sociais, eu procuro usar, quer dizer, pouco, é até uma determinada teimosia minha, que eu trabalho com a turma, e aí tem uma equipe ali tal que é habilitada, sabe fazer isso muito bem, eu vou meio que demandando algumas demandas, eu procuro, muitas das vezes eu falo: "Ó, eu prefiro que liguem para mim do que mandar mensagem", às vezes eu não escuto, não dá para responder tudo, e realmente não dá, porque é muita coisa, não dá para tudo, então eu procuro falar e procuro usar as redes sociais sim, para eu mandar minha musicalidade, minha fala para o mundo. Já que eu posso, eu quero mandar, quero dialogar sim, mas eu mesmo nas redes sociais eu fico mais distanciado e tal, e deixo a música fluir, os meus recados, divulgar para os meus shows, divulgação, meus trabalhos são divulgados e tal. Mas eu mesmo lidar, eu li muito, muitas das vezes eu aconselho muito a galera, eu acho que a gente tem perdido muito com essa relação de tempo, muito focado dentro
desse aparelho desse tamanho, né, a gente fica dentro do aparelho, né, desse celular, e várias horas ali. Às vezes você é capaz de viajar daqui para Teresina e não olhar a paisagem, não olhar o rio que você está passando, não passar os passos, viajar daqui para o até Cururupu, Guimarães, não olhar um guará passando, porque você está aqui olhando, está se comunicando com o mundo e não está vendo as coisas que estão ao seu redor. E isso eu provoco sim e eu chamo a atenção. Perde vida, né. Denilton, Eh, Mestre, existe uma grande preocupação da classe artística brasileira, mas especificamente quero falar, do artista maranhense, eh, em grandes momentos festivos, Carnaval, São João Nadiá, uma invasão do artista, do contratado vindo de outra cidade, de um outro estado, com uma cultura completamente diferente, e uma invasão nos períodos juninos, no período carnavalesco, no período de final de ano, enquanto o artista local, que seria nessas datas, teria uma possibilidade de ter sua arte, seu trabalho com maior visibilidade, é sempre colocado em segundo plano. Existe uma supervalorização do que é de fora e aquela valorização do artista local fica sempre em segundo plano. E isso é uma discussão muito forte, sempre uma queixa. Como você mesmo que está fora tanto tempo e sempre vem aqui bebendo isso, como é que você vê essa relação, esse trato de quem está no poder com os artistas locais em detrimento desses artistas de fora? Eh, Poder em busca da mídia, em busca da ostentação, porque o artista local, a sensação que eu tenho como artista também, é que nós estamos sempre com pires na mão e o artista de fora vem, toda sua estrutura, leva todo o dinheiro. Não mais nem menos, mas essa potência que ele tem, por que que nós ainda não conseguimos ver que nossos gestores temos temos que ter o mesmo tratamento e temos o mesmo valor? Eu ia até fazer uma brincadeira e eu falar assim: "Eu posso não responder?" Você fala não senhor, veja bem, é coisa tão delicada, rapaz, não é que eu a brincadeira é de não responder, tal, eu posso. Como é que chama do pergunta? Sem filtro, né. Filtro. Vou responder, certo? Primeiro eu gostaria de dizer assim, preciso um entendimento. Vejam vocês, logo como é que nós vamos usar essa matemática. Eh, todo todas todas as civilizações, isso, vem de todas as civilizações. Eu quero dizer que tem um valor, um capital que ele é distribuído, que é pelo estado, no país ou na união, né. Capital divide para a segurança, para a cultura, para a educação, para o turismo, para a saúde. O da cultura é para quem trabalha com cultura, certo? Da saúde é para o trabalho com saúde, para a cultura, tudo, a educação para a educação, a cultura que trabalha com a cultura. O certo era que a gente fizesse a partir daí, que vai se e trabalhasse com essa distribuição de renda. Esse dinheiro da cultura ele não é meu, seu, dependendo do que eu estou, é de quem trabalha com a cultura, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. É para quem trabalha com cultura. Quem que trabalha com cultura é esse povo, somos nós. Em especial quem trabalha com cultura tradicional. Aí que esses estão sendo excluídos, essas pessoas estão sendo excluídas, cada vez mais. Isso é perigoso, não sei se nós temos essa consciência, isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo, eu diria até isso é uma maldade, porque as crianças, eu estou vendo que meu pai, meu avô, meu tio estão aí, sempre trabalhando cultura tradicional, tocando, cantando, não sei o quê. Sem nada, sem puxando a cachoeinha, eu vou querer estudar outra coisa, ou não estudar, ou até mesmo não estudar, me perder no tempo. Em quê? Se eu sou de família de músico tradicional, né, e eu sou músico, eu poderia estudar música se eu quiser, poderia ser um roqueiro, jazzista, funkeiro, eu opto por trabalhar com cultura tradicional. Mas é uma função que eu sou. Eu como grande artista, eu podia fazer qualquer coisa, né.
podia ser um toque de jazz, guitarrista de jazz e tal, poderia sim. Sou inteligente, se eu usar minha inteligência, eu poderia. Eu opto por cultura tradicional. Muitos deles têm medo. E aí isso faz com que essa cultura vá se intimidando, sem botar os carros que vêm com aquelas coisas desse tamanho, né, eh, com aquelas caixas desse tamanho e que vai eu vejo no interior, aí que eu viajo, vou para o interior, eu vejo cada vez o cururupu quem conhece a música varanense, a tradição do varanense, é a terra, não é como pai da Alcione, que eu esqueço o nome dele, que era lá de Cururupu, né, da a minha mãe que fala que era nossos parentes, né. Ô rapaz, professor de escola de época, desculpa, mas me surgiu o nome dele, que era de lá. Então tu fala assim de grandes músicos de sopro que veio lá do era tudo amigos dos meus tios. Hoje em dia esses músicos não têm oportunidade de se encontrar para tocar, porque eles não acreditam mais, não tem espaço, o som de carro, de vadiola, de não sei o que e tal, então vai ficando intimidado. Então isso se precisa, precisamos fazer uma determinada reciclagem, né, para poder ter essa cultura tradicional viva e encorajar as pessoas que façam sua cultura, que não fiquem com vergonha de tocar os seus tambores, né, de não ser maltratado porque você está tocando tambor, por você estar cantando, música tradicional de origem africana, né, de origem indígena que tem esse vínculo, né, com os indígenas, os povos indígenas, os povos africanos, e aí sim procurar essa mistura, essa miscigenação que é o Brasil e pegar isso benéfico para nós. Não, essa discriminação ela acaba com a gente, acaba com a cultura tradicional, acaba com o povo de boi, com o grupo. Aquela primeira pergunta falava do boi de costa de mão, tem a ver com isso, né, a tendência é isso, ir fazendo e é isso. Os cachês do Bumba Meu Boi, vocês sabem, né, eu nem deveria estar falando isso aqui, mas os cachês do Bumba Meu Boi e os cachês dos artistas que é de fora, e ainda tem mais uma, eu acho que inclusive que esses artistas, eu espero até que eles devem estar me escutando, que é importante que eles escutem, que de alguma hora eles cheguem também para os argumentários e falar assim: "Não, faz o seguinte, eu vou pegar esse tanto desse meu, dou para o boi de do Corrimão de Santa Fé, do boi de Zabumba, do boi de Seu Lauro, do boi de sei o quê, doa para essa cultura aí do Maranhão, Camorra". A gente chegou ao fim do programa, né, e não conversamos sobre uma série de coisas, Tião. O Tião educador, né, o filme Betânia, que estreou há pouco tempo no cinema e que tem você como ator, mas esse é o momento das suas considerações finais, fique à vontade para falar sobre o que você quiser. Tá bom. Sem Falar assim não, sem filtro mesmo, porque eu gostaria de falar assim, tem o outro passo super importante na minha vida, na minha pessoa, né, quanto ser humano, na minha vida, quanto ser humano, quanto homem, quanto pai, quanto família, quanto contexto social, quanto educador. Eu sou capoeirista, eu sou mestre de capoeira, né. Quando nessa sabe, isso foi algo que também foi e é super importante na minha vida. Eu sou capoeirista, hoje em dia eu sou eu tive alguns mestres na minha vida, mestre Quenura, mestre Sapo, aqui em São Luís, mestre Brasília, né, em São Paulo, e aí hoje eu sou discípulo, as minhas mestras hoje em dia são mulheres, e que também isso também é um fator importante na minha vida, né, que, país machista, uma linguagem também que o machismo está ali englobado, né, então, ter como mestre as mulheres, isso também me alimenta, me traz para um outro lugar também, né, como cidadão, né, e abre um pouco esses caminhos. Então eu não queria, né, saudá-las, né, mestra Janja, mestra Paulinha, né, todos mestres e mestres que eu tenho, né, meu grupo de capoeira Angola, meus discípulos e discípulos, saudar todo e trazer também a capoeira, saudar a capoeiragem do Maranhão, né, que eu acho importante, todos os meus amigos aqui, né, mestre Patinho, né, daqui também meu amigo falecido, mestre Nelsinho, do Laborarte, mestre Assami, assim, a capoeira também para não passar por aqui e não deixar essa saudação à capoeira, e falar do filme Betânia, que é importante que também que as pessoas, assistam, que as famílias assistam esse filme, né, que fala sobre os Lençóis Maranhenses,
e que é maravilhoso, né, a gente foi para a Alemanha lançar o filme na Alemanha em fevereiro, foi um sucesso, né, e o outro filme já está rodando no exterior, né, já está rodando no exterior, vai ser lançado no Brasil, aqui no Maranhão, né, e será lançado aqui, foi lançado aqui no Maranhão, e está confundido aqui. E é de tremenda importância. Se eu não quero falar muito para não tirar aquela expectativa, né, e de ver, mas é um filme que vai falar sobre o Maranhão, sobre essa cultura que nós estamos falando, sobre o Bumba Meu Boi, sobre o tambor de crioula. Tem o momento do reggae também, esse reggae maranhense também, que tem um espaço, tem uma cara aqui no Maranhão também, louvável, que fica assim, às vezes a gente fica um pouco como administrar essa questão também, porque muitas das vezes a gente exagera nessa questão das radiolas, em relação às festas, que acontece uma festa muito simples, ali do lado, uma festa São Benedito, vou tocar os tambores de crioula, você quer, eu falo, puta, eu tenho uma radiola, eu vou botar em frente da casa de fulano de tal, porque tá tendo uma festa São Benedito, e às vezes esse equilíbrio fica um pouco a desejar, fica essa alerta também, né, nós somos estudiosos, nós vamos dar a ideia que nós continuemos crescendo, né, aprendendo e somar. Não tá nada, pronto, não estamos prontos, né, a nossa sociedade não está pronta ainda. Nós estamos em processo e espero que em crescimento e melhoras para todo mundo igual, eu penso por igual. Eu gosto de gente. Muito obrigado. Eu conversei com o maranhense, mestre da cultura tradicional, Tião Carvalho. Obrigado, Tião. Volto sempre aqui, a casa é sua, viu? Tá bom, muito obrigado. Tá aí, sem filtro. Um abraço, tá bom? Parabéns por você ter a oportunidade de ver, né, um programa desse que vem com muita verdade, né, traçando falar da nossa necessidade e, claro, melhorias para todo mundo. Parabéns, parabéns para vocês também. Parabéns para a rádio. Obrigado também ao jornalista Samartone Martins e também Denilton Neves, né? Obrigado. Os dois aí, obrigado pela atenção, muito obrigado pela presença também. Obrigado. Bom, chegamos ao fim do programa de hoje. Você pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação ou em nossas redes sociais. Até a próxima semana com mais um Sem Filtro, o seu espaço de troca de ideias, diálogo e pensamento crítico.